Então, primeiro ano, polaridade das ligações, a gente vai se restringe, na verdade, às ligações covalentes. O que é uma ligação covalente? É quando você tem a união de dois ametais, é quando você vai ter a questão da regra do octeto, em que esses elementos eles irão compartilhar elétrons para que ambos tenham 8 elétrons na camada de valência, tá? E eles vão ser os nossos ametais. Quando a gente fala em polaridade de ligação, a gente tem que olhar logo para essa filinha de eletronegatividade aqui. A frase para a gente decorar esta fila é o seguinte: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Esses átomos aí são os átomos mais eletronegativos da nossa tabela periódica, tá? Depois do hidrogênio, nós vamos ter os metais. Todo metal é positivo e o hidrogênio é o único átomo que tem a capacidade de ser positivo e negativo ao mesmo tempo. O hidrogênio é o único cara que consegue realizar ligações iônicas e ligações covalentes, tá bom? O hidrogênio, esse carinha aí, ele é demais. Então, ela é bem simples, é um assunto bem fácil, tá? É só você observar agora quando você tiver ligações covalentes, que ela pode ser classificada em covalente polar, que é quando você tem uma ligação entre átomos que vão possuir eletronegatividade diferente. Resumindo, é quando você tem átomos diferentes ligados entre si, tá? Aí você vai ter a ligação covalente polar. E os exemplos que nós temos aqui, a nossa água, dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, ácido sulfúrico, todos esses átomos eles são diferentes e estão ligados entre si. Não vão confundir polaridade das ligações com polaridade de molécula, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Polaridade de ligação é todas as vezes que você tiver uma ligação covalente que tiver dois átomos diferentes ligados entre si. Ela é chamada de ligação covalente polar. E, por fim, nós temos as ligações covalentes apolares, que é quando nós temos átomos iguais que estão unidos, são os nossos gases, tá? Então, aqui nós temos o nosso gás oxigênio, o nosso gás iodo, o nosso gás ozônio, o nosso gás cloro, e assim sucessivamente. E aí você vai ter as ligações covalentes apolares. Então, é um assunto fácil, é um assunto simples para a gente finalizar as ligações químicas e lembrando que a gente vai continuar com a lista de exercícios que eu já enviei para vocês. Eu vou selecionar umas questões e vou estar mandando a resolução dela para vocês também, tá? E semana que vem eu vou estar mandando uma lista de exercícios sobre polaridade de ligações e ligações químicas de uma forma geral, tá bom? Então, qualquer dúvida, é só mandar uma mensagem. É importante, decorem essa fila de eletronegatividade, tá bom? Um beijo, gente, e tchau!